Vamos iniciar esse culto ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 113. Diz assim a palavra de Deus: Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Um Deus que é um Deus próximo. Um Deus que decidiu se inclinar para contemplar o que se passa nos céus e na terra e se importa tanto que nos faz nos assentar com príncipes, nos faz viver em família. Um Deus que nos faz viver em comunhão. Um Deus que nos chama hoje para esse dia, para que possamos, mesmo cada um em seus lares, em suas casas, celebrar a Ele em comunhão, a celebrar ao único Deus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus. Então vamos fazer isso nessa noite, vamos celebrar o nosso Deus, porque Ele se inclina dos céus para contemplar o que se passa nos céus e na terra. E Ele vai ver um povo que se dedica em buscá-lo, em honrá-lo. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós buscamos a Tua face agora nessa noite. Invocamos o Teu nome e o buscamos, ó Pai querido, e celebramos o Senhor. E declaramos o Teu reino, as Suas maravilhas, a Tua glória, que seja manifesta no meio do Seu povo, ó Pai querido. Pai, que hoje seja um dia onde o Senhor libere do Teu poder, da Tua cura, dos Teus sinais. Que possamos viver dos Teus milagres. Que possamos, ó Pai querido, desfrutar da unção do Teu Espírito Santo. Que possamos ouvir a Tua voz e sermos direcionados por Ti. E que possamos ser forjados como uma igreja viva, operante nas obras do Senhor. Em Teu nome santo, ó Pai, é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos partir para o momento da palavra do Senhor, que está aqui no livro de Marcos. Capítulo 8. Livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dela, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Rei dos Reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós estamos diante da Sua palavra, diante daquilo que o Senhor anunciou para nós, para nosso tempo. E nós queremos ouvir a Tua voz e sermos guiados por ela e orientados por ela. Fala conosco, Pai querido, como Sua igreja. Que possamos, ó Pai querido, viver a Tua verdade,
Santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Que possamos ser forjados pela tua glória a partir deste momento, Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma chamada de Jesus para uma multidão e para os seus discípulos. Jesus estava propondo ali um ambiente onde eles teriam que decidir qual era o tipo de vida em que eles gostariam de viver. Uma vida preocupada em si mesmos ou uma vida preocupada em viver para Deus, para o reino de Deus, uma vida preocupada em viver para Cristo. E essa chamada também já nos foi proposta através da chamada de Jesus Cristo para nós como igreja. Jesus faz o mesmo convite que fez para os discípulos e para aquela multidão, para nós hoje. Hoje Jesus está dizendo: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Jesus, ele faz a mesma chamada que fez aos apóstolos, que fez aos discípulos daquela geração para nós. Agora, cabe a mim e você darmos uma resposta a essa chamada. Porque, assim como naquele tempo, ainda há muitos que estão preocupados com a sua própria vida, com a sua maneira de viver, com a sua maneira de vestir, com o que as pessoas vão pensar. Nós conhecemos a história, as histórias bíblicas, né? Conhecemos as histórias dos fariseus, que colocavam jugos tão pesados e fardos tão pesados sobre o povo, de tal forma que o povo nem conseguia se chegar diante de Deus para orar, porque se sentiam tão indignos, porque não sabiam usar as palavras certas, porque todos os atos de justiça que eles tentavam empregar com eles mesmos não seriam possíveis de alcançar justiça diante de Deus. E de fato, nem eu e você temos atos de justiça, atos justos diante de Deus que nos façam a chegar diante deles. Mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele fez os atos de justiça que transformaram, o ato de justiça que transformou a nossa vida. O justo nos justificou. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que os nossos pecados, para que não houvesse mais pecado sobre nós, para que já não houvesse mais condenação sobre nós, para que já não houvesse mais culpa sobre nós. Cristo fez uma obra redentora na cruz, para que eu e você pudéssemos andarmos livres neste mundo, livres do pecado. E foi dessa forma que ele anunciou o seu Evangelho. Ele começou o Evangelho dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Não existe Evangelho sem arrependimento. Não existe Evangelho sem o processo de passarmos pelo confronto entre as nossas vidas e o sacrifício de Cristo e entender que a obra dele na cruz foi em nosso lugar e que eu e você éramos pecadores, sim, mas que ele nos amou tanto que se entregou para que aquelas obras que nos condenavam, que nos levavam ao inferno, para que aquelas obras que nos oprimiam, que nos castigavam, que nos faziam ali, que nos fazem nos torturar, nos remoer, né, nos culpar, fossem tiradas através da sua obra na cruz, através do seu sacrifício. Hoje eu e você não devemos fazer nenhum tipo de sacrifício, porque o sacrifício foi feito na cruz. O peso do pecado já não pode mais ser um peso sobre as nossas vidas, porque a obra de Cristo já foi feita na cruz. Mas eu e você temos que entender que o nosso coração tem que ser transformado pela obra da cruz. O nosso coração tem que ser levado diante de cruz, com o coração quebrantado e contrito, como diz a palavra de Deus, ao qual ele não rejeita. E ali diante dele confessar as nossas culpas. E após confessar as nossas culpas, o que vai acontecer?
Porque quando nós olhamos os fariseus, que ali diante de Deus faziam as suas orações, as suas petições, e eles se importavam com as suas riquezas, com as suas posses, porque entendia que ser abençoado por Deus era ter as suas posses e as suas riquezas. Irmãos, entenda uma coisa, neste mundo, ser abençoado por Deus não é ter as posses e as riquezas, é ter a presença do Senhor conosco, desde já, porque é esta presença que nós vamos partilhar o resto das nossas vidas, nós vamos gastar uma vida inteira para conhecê-lo aqui, para viver com Ele na eternidade. Então, saiba de uma coisa, as bênçãos financeiras que as pessoas gastam tanto tempo da sua vida para conquistar, elas vão vir, são recompensas, são frutos do nosso trabalho. Deus vai nos abençoar, porque Ele diz em sua palavra que o trabalhador é digno do seu salário. Ele também diz em sua palavra que as bênçãos vão correr, vão nos alcançar. Ele quer fazer eu e você prósperos, sim, Ele vai nos abençoar. Mas a nossa vida não depende destas bênçãos. A nossa vida depende da presença do Senhor Jesus habitando em nós. Então é necessário que a minha e a sua busca hoje não seja das coisas deste mundo, das bênçãos deste mundo, daquilo que vai ficar neste mundo. O Senhor Jesus vai dizer assim, olha, através do apóstolo Paulo, busque as coisas lá do alto onde Cristo vive. O próprio Jesus vai dizer assim, não amontoem tesouros aqui na terra, mas amontoem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não pode consumir. Então é necessário que a partir de agora você entenda que é bom ter uma vida abençoada aqui. E Deus vai te abençoar. Quando nós o buscamos, quando nós o honramos, as bênçãos dele correm e nos alcançam. Aquelas promessas que estão no Velho Testamento, elas servem para mim e para você. Elas vão correr e vão nos alcançar. Mas o Senhor, Ele quer agora que eu e você vivamos uma coisa diferente. Ele quer que eu e você vivamos o reino de Deus. O reino de Deus, o poder de Deus, o reino em movimento, o reino em expansão, o reino de Deus em crescimento. E o reino de Deus em crescimento é quando eu começo a me importar com a obra de Deus, sabendo que Ele cuida de mim, ao ponto de entender que se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E o que o Senhor Jesus quer dizer com isso, perder a própria vida? É porque a partir de agora, a nossa vida pertence ao Senhor Jesus, de tal forma que a nossa intenção é que o reino dele cresça. Apóstolo Pedro, que nós bem conhecemos, ele era um homem que tinha uma profissão, tinha uma família, morava em uma determinada região e simplesmente ele ouviu um chamado. E nesse chamado, ele deixou a sua profissão e foi sustentado pelo Senhor. O Senhor cuidou da sua família. E ele começou a anunciar um reino por onde quer que ele fosse. Ele ouviu uma chamada. E eu e você um dia ouvimos essa chamada. O Senhor Jesus nos chamou para segui-lo. O Senhor Jesus, ele vai te abençoar no seu trabalho. Você vai continuar trabalhando, mas você vai fazer a obra de Deus. Você vai continuar tendo a sua família, mas vai fazer a obra de Deus, porque o Senhor vai cuidar da sua família. O que você vai ter que fazer simplesmente é olhar para a obra de Deus e falar assim, eu me importo tanto com a obra de Deus, que enquanto eu estiver disponível para trabalhar para Ele, eu vou anunciar o reino. Eu vou declarar, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eu vou declarar o poder do Evangelho para aquele que está necessitando de uma palavra de salvação, de cura. Eu vou ministrar Jesus, porque Jesus deve ser ministrado para que as pessoas o conheçam. Negar a si mesmo é o ponto de dizer assim, olha,
a minha história é essa, mas eu tenho uma história que é capaz de transformar a sua história, que é melhor do que o meu modo de vida que você conhece ou que você pensa, porque o modo de vida de Cristo é que muda o meu modo de viver. E Jesus tem um modo de vida que é excelente, porque esse modo de vida consiste em amar a Deus acima de todas as coisas. E quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós começamos a fazer as suas obras. E quando nós começamos a fazer as suas obras, Ele começa a cooperar conosco para que as suas obras aconteçam através de nós. O Evangelho precisa ser anunciado, meu irmão. O Evangelho vai ser anunciado por mim e por você. Apóstolo Pedro, ali com sua família, entendeu seu chamado. Com seu trabalho, entendeu seu chamado. E um dia estava na frente de um templo. Havia um homem paralítico que estava pedindo esmola. Ele não deu recursos humanos. Ele disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E anunciou o Evangelho para aquele homem. Ele não deu somente a cura, ele deu a palavra de salvação. O pastor Pedro foi interrogado por causa daquilo e anunciou a palavra de salvação. A palavra do reino foi propagada por causa daquele milagre. Vão ter situações na sua vida em que você vai ter a opção de fazer conforme o esforço do seu braço ou fazer conforme a mensagem do reino, que é anunciar Jesus, orar pelo enfermo e as obras de Deus acontecerem. E eu peço e clamo ao Senhor e desejo que seja o desejo do seu coração fazer a mensagem do reino, que é anunciar a palavra de salvação, que é levantar as suas mãos e impor as mãos sobre os enfermos e orar, que é proclamar o reino. Porque essa chamada que está incumbida para mim e para você era anunciar o reino de Deus. Você foi chamado para testemunhar as obras de Cristo neste mundo. Quando Ele te chamou para segui-lo, é para que você pudesse fazer as mesmas obras que Ele fez. Se você passou pelo processo de arrependimento, você passou pela chamada de ser chamado de filho. E para agir como um filho de Deus. E quando você começar a agir como um filho de Deus, o nosso Deus vai se manifestar através da sua vida e a obra do Senhor vai começar a ser realizada. E essa obra realizada vai começar a gerar vidas, porque eu sempre digo isto: o Evangelho foi feito para o próximo. O Evangelho foi feito para o próximo, ele não foi feito para parar em você. O negar a si mesmo é pensar que o Evangelho que você recebeu é para que o próximo seja edificado, para que o próximo seja transformado, para que o próximo possa viver o poder de Deus, para que o próximo possa ministrar o poder de Deus para uma nova pessoa, para uma nova criatura. É chegada a hora de você não barrar o Evangelho na sua vida e achar que já é o suficiente você ser salvo. Mas é chegada a hora de você proclamar o Evangelho, porque o Senhor Jesus vai dizer assim, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderia dar o homem em troca a sua alma, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora? O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória de seu Pai com os santos anjos. Mas agora, se você se orgulhar da presença de Deus que está em você e começar a proclamar esse reino, saiba de uma coisa: as obras de Deus começarão a se manifestar através da sua vida, e você vai impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. E você vai orar e vidas vão ser transformadas. E a manifestação do reino vai acontecer. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Romanos que a criação aguarda ardentemente, com dores de parto, pela manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação dos filhos de Deus vai acontecer quando eu e você pararmos de nos importarmos conosco mesmos e como que nós vamos viver bem nessa terra. E começarmos a nos importar como nós vamos anunciar o reino de Deus, como nós vamos pregar a Cristo,
Como nós vamos declarar que o Cristo que mudou nossas vidas vai mudar a vida do nosso irmão? Há tantos enfermos necessitando de oração e nós ainda estamos orando para que o nosso lar seja abençoado. Há tantos perdidos precisando de salvação e nós ainda estamos orando para que eu tenha mais recursos. Há tantas pessoas desejando comer um pão e nós ainda estamos adormecidos na luz dentro dos nossos lares, dizendo Deus abençoe e despedindo as pessoas sem dar o pão da vida que é Jesus e muito menos dando o pão físico que seria o pão natural que nós encontramos na padaria para alimentar uma pessoa que passa fome. Chegou a hora de nós nos importarmos com as pessoas, porque essas pessoas vão fazer parte do reino de Deus, a qual eu e você vamos viver eternamente. Chegou a hora de sermos verdadeiros cristãos, em que vamos negar a nós mesmos para anunciar o reino de Deus, para que o reino cresça, para que o Senhor estabeleça o seu governo sobre mais e mais vidas. Chegou a hora de sermos como o apóstolo Pedro e dizer: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos te damos. Receba do poder de Deus, receba da presença de Deus. Chegou a hora de dispormos das nossas vidas como os apóstolos que sofreram açoites, morreram por causa do Evangelho, para que eu e você pudéssemos alcançar essa graça. Chegou a hora de entendermos que o Evangelho não foi feito para parar em mim e você, mas como igrejas do Senhor, devemos proclamá-lo. Igreja do Senhor, chegou a hora de anunciar o reino de Deus. Você, como igreja do Senhor, proclame o reino do Senhor no meio da sua família, dos seus amigos, no seu trabalho. Deixe o reino de Deus crescer, porque o Senhor Jesus incumbiu a mim e a você essa missão. E nós vamos ser a sua testemunha. Nós vamos pregar com as nossas próprias vidas e com a palavra do Senhor. Vamos anunciar o reino de Deus. Vamos ministrar o poder de Deus. O Senhor vai conosco. Não pense você que você não vai saber o que fazer, o que falar, porque o próprio Espírito do Senhor vai colocar as palavras em seus lábios para que você possa anunciar o reino de Deus. Nós não fazemos a obra de Deus sozinho. O próprio Deus age através de nós. Mas eu e você temos que desejar fazer isso. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Saiba de uma coisa. Quando nós deixamos de nos preocupar com a nossa própria vida para pensar no Evangelho, o nosso próprio Deus cuida de nós e nos abençoa de uma forma tamanha. Abraão foi um homem sustentado por Deus porque ele creu numa promessa. Se eu e você cremos nessa palavra de Deus, nós vamos ser sustentados por Ele e vamos viver o seu poder de forma maravilhosa. E saiba de uma coisa, o reino de Deus vai crescer porque você vai anunciar o reino dele. Chegou a hora de anunciarmos, dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus perdoa pecados, que Jesus transforma caráter, que Jesus muda histórias de vida. Ele mudou a sua vida, Ele mudou a minha. Chegou a hora de dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. E não há outra forma de vivermos sem o nosso Deus. Então, vale a pena deixar prazeres neste mundo para viver o prazer de viver com Cristo eternamente. Vamos orar ao Senhor agora, declarando que vamos viver com Ele eternamente e que vamos cumprir a sua chamada e anunciar o seu reino. Porque foi para isso que Ele nos chamou, para anunciar o seu reino.
E para isso manifestou-se o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, se por algum momento você se sentir incapaz de fazer essas obras, saiba de uma coisa: o Senhor já desfez todas as obras do diabo. E toda palavra maldita que ele coloca para tentar frustrar os seus planos de avançar no nome do Senhor, já caíram por terra. Porque o Deus de paz esmagará Satanás. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Mas uma coisa eu já tenho certeza: o nosso Deus já venceu todas as coisas. Todas as batalhas já estão vencidas por Ele. Satanás já está derrotado. O reino de Deus já está ganho. Agora eu e você vamos sair proclamando esse reino poderoso, para que mais e mais vidas possam dizer: eu vou negar a mim mesmo para me submeter a um reino de poder e graça, para que mais pessoas possam negar a si mesmo e se submeter a um reino de poder e graça e viver a presença de Deus eternamente. Porque eu e você vamos viver eternamente com o nosso Senhor e nosso Salvador. Então vamos conhecê-lo hoje para viver com Ele eternamente. Rei dos Reis, soberano Senhor, nós estamos diante do Teu povo, Pai querido, diante do Senhor, para dizer, Pai querido, que Te amamos, Pai. Amamos a Tua presença, amamos a Tua glória, Pai, e queremos conhecer mais o Teu reino, mais o Teu poder e anunciar do Teu reino. Pai, que o Teu Santo Espírito nos conduza, Pai querido, para que possamos ser aqueles que vai proclamar a Tua glória, proclamar o Teu Evangelho, proclamar, ó Pai querido, o Teu poder. Que possamos, ó Pai querido, andarmos, ó Pai querido, por onde quer que estejamos, ó Pai, e impor as mãos sobre os enfermos e orar para que eles sejam curados no nome do Seu Filho amado Jesus. Que possamos ser aqueles que vai proclamar o Teu Evangelho para que pessoas sejam salvas. Que possamos ser aqueles, ó Pai querido, que entendem que não pelas nossas próprias obras, ó Pai querido, somos justificados, mas somos aqueles que somos justificados pelas Tuas obras. E vamos anunciar as Tuas obras para que mais vidas sejam justificadas. Pai, que possamos ser aqueles, ó Pai querido, que ao anunciar o Teu reino, ao anunciar o Teu governo, ó Pai querido, possamos entender que o Senhor está transformando corações. Deus, que através das nossas vidas, o Senhor alcance novas vidas. Faz de nós, ó Pai queridos, faz de nós aqueles, ó Pai queridos, que vão ser pregadores nessa geração. Pregadores que vão trazer vida, pregadores que vão lançar boas sementes, pregadores, ó Pai queridos, que vão ver, ó Pai, a obra do Senhor sendo realizada com alegria. Deus, levanta-nos, ó Pai querido, nessa geração para fazer a Tua obra. E que a cada momento levante-se homens e mulheres de Deus destemidos para anunciar o Teu reino, o Teu Evangelho, anunciar a Tua glória, de tal forma que quando se depararem com alguém necessitado, possa anunciar o Teu reino, no nome santo do Senhor Jesus. Assim como Pedro fez. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Assim como Pedro fez. Que nós possamos, ó Pai querido, como igreja do Senhor, anunciar, ó Pai, com poder e autoridade, e o Teu reino ser manifesto, através da Sua igreja, através da Tua palavra, através da Sua igreja em movimento, o Teu reino seja anunciado. E que haja milagres, ó Pai, através dos Seus filhos, que haja poder e que haja salvação, no nome do Senhor Jesus. Usa-nos, ó Pai, nessa geração, para anunciar o Teu Evangelho, que não possamos mais nos importar somente conosco, mas anunciar o Teu reino, para que mais pessoas possam viver para Ti. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço, Deus. Te agradeço por este culto. Te agradeço, ó Pai querido, porque aprendemos, ó Pai, que precisamos viver para Ti. O reino está em movimento, que a Tua palavra deve ser pregada. E o que é mais importante não são os recursos que obtemos para Ti, mas é que o Teu reino cresça e que mais vidas o conheçam.
porque Cristo em nós, a esperança da glória. Te agradeço, Jesus, por tudo. Em teu nome santo, Pai querido, que eu abençoo a tua igreja, os teus filhos, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo, e que a doce e bendita comunhão do Santo Espírito do Senhor convosco esteja, igreja, e permaneça desde agora e para todo sempre. Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.